Oi, gente, tudo bem? Obrigada se você está acompanhando até aqui. Pra quem não sabe, eu estou partilhando sobre a minha gestação. Foi uma gestação complicada, emocionante. E nesse vídeo eu vou falar sobre as últimas semanas antes do parto e sobre o parto, né? Eu lembro que eu tive alta, né, com 28 semanas e fiquei indo no hospital. Cada vez que a gente ia medir o peso, era assim, aquela tensão, né? Aquela expectativa, caraca, quantas gramas? E o Lino, ele só completou 1 quilo com 31 semanas. Eu lembro que foi a maior expectativa, assim, né? E o médico falou 1 quilo. Eu falei, 1 quilo redondo, 1 quilo? Aí ele falou 1,9 kg. Aí eu falei, tudo bem, 1 quilo, né? 1 quilo 9 gramas. E eu falei assim, será que ele vai conseguir chegar até 2 quilos antes de nascer? E o médico falou assim, tipo, nessa situação, minha filha, tipo, não. Porque já era pra ele estar, com 31 semanas, já era pra ele estar com 2 quilos, tipo. E ele tava muito, muito pequenininho, sabe? Mas mexia normal, como se fosse um trator. E eu pensava até assim, nossa, se esse menino tem essa energia toda, não tendo nutriente, não tendo oxigênio, imagina quando ele tiver tudo 100%. Aí, meu filho, esse garoto vai voar. E aí foi passando o tempo e a impressão que eu tinha era que assim, poxa, o fluxo tá ficando controlado, então vamos levando, né? Tipo assim, posso chegar a entrar em trabalho de parto normal e tudo mais. Porque o CIU, ele não tem uma coisa assim, ele é difícil de ser entendido, assim, do porquê. Não tem um consenso mundial, assim, dos médicos. Quando é CIU, você mantém a gestação até tantas semanas, aí você faz um parto cesáreo, não sei o quê. Existe, assim, divergência de opinião. Tanto que um dos médicos achava que eu poderia induzir o meu parto por um trabalho de parto normal. Aí eu abro parênteses porque tem gente que não sabe. Você pode estimular através do hormônio da ocitocina a mulher, o corpo dela a contrair, a ter contração e ela conseguir ter o parto normal. Tinha essa questão, poderia ser um parto induzido, poderia ser um parto cesárea. E eu achava assim, poxa, eu vou entrar em trabalho de parto naturalmente, não sei o que, eu tava já meio que criando essa expectativa. Quando chegou mais ou menos 35 semanas, olha aí, tinha passado de 32 semanas. Tava no pré-natal e a médica falou assim, olha, Sara, continuando tudo bem do jeito que tá, assim, a gente vai levar a gestação até 37, a gente vai interromper com 37 semanas. E eu fiquei assim, meu Deus, tipo, ai meu Deus, meu coração, tipo, daqui a 2 semanas vai nascer, tipo, aí eu fiquei nervosa. Aí eu fiquei bem tensa. E aí eu lembro que nesse dia o Dr. Renan conversou comigo. Eu lembro que eu falei assim, mas me explica, só pra eu depois lá na frente não ficar com essa dúvida. Não ficar, poxa, por que eu não entrei em trabalho de parto normalmente? Por que eu vou ter que interromper com 37 semanas? E ele falou assim, olha, Sara, você chegou aqui com 22 semanas, com 2º grau de morbidade, seu filho tava. E ele conseguiu chegar até 37 semanas. Tipo, eu não posso correr o risco de repente, na 38ª semana, perder um bebê que saiu de 22 e conseguiu chegar até 37. Porque com 37 ele já tá todo formado, já tá todo amadurecido, né? Já tá com tudo ok. Ele não tem mais o que ganhar dentro do útero, assim, a nível de desenvolvimento. E a gente não pode correr o risco de perder um bebê desse, sabe? E aí eu fiquei assim, tipo, eu tava bem tranquilo o tempo inteiro. Eu tava com uma gestação complicada, assim, mas eu tava tão confiante, assim, tão tranquila. Nessa hora, meio que eu voltei pra realidade, assim, da situação que eu tava vivendo. Tive aquele olhar, assim, de falar, caraca, eu lembrei o tamanho do problema que eu tava, entendeu? Entre aspas. Eu lembrei o tamanho do desafio que Deus estava me fazendo vencer e viver com tanta pacificação. E aí eu falei, não, beleza. E ele perguntou, você prefere induzido ou você prefere a cesárea? Quando ele me perguntou qual era o parto que eu preferia induzir o meu parto e ter um parto normal. Porque se eu tivesse um parto normal, no mesmo dia eu teria independência pra sair de onde eu tava e ir na UTI ver meu filho. Se eu fizesse cesárea, eu iria ficar acamada, ele ia pra UTI e eu não ia ter contato com meu filho. Então, assim, eu fiquei nas últimas semanas, quando eu soube que iria interromper com 37, comecei a entrar numa angústia muito grande. A todo tempo eu vim me preparando pro pior, assim, pra UTI eu tava tentando entender, vai acontecer isso por causa disso. Mas quando chegou essa parte e eu não sabia qual seria o parto, eu comecei a ficar muito angustiada, porque o parto induzido, ele chega a ser mais dolorido que você entrar em trabalho de parto normal, que já dói pra caramba, sabe? Mas ao mesmo tempo, a cesárea não ia doer nada, mas eu ia ficar longe dele, entendeu? Então, assim, eu
preferia morrer, porque quem tem parto normal e lembra, diz que a dor do parto parece que você tá morrendo, é a dor da morte. E aí depois você vai, nasce, tem o seu filho que nasce e você nasce de novo, né? Então não exagera, porque as mães falam isso sim. Pode perguntar pra sua mãe se ela teve parto normal. Então eu ficava assim, caraca, tipo, eu vou morrer como, sabe? De parto normal, ou pra mim ia doer muito mais eu não poder ter acesso a ele, sabe? E aí eu comecei a ficar muito angustiada porque eu não queria fazer cesárea e tudo indicava que seria uma cesárea. E aí eu não consegui, a partir desse momento, eu não consegui mais me preparar emocionalmente para o que ia acontecer, sabe? Eu só ficava naquela angústia de tipo, eu não quero ficar longe do meu filho, eu não quero ficar longe do meu filho. Antes da minha internação, a minha última ultra foi com o Dr. Renan. E eu lembro que ele tava com uma outra médica junto, né? E ele tava fazendo ultrassom e explicando pra médica, olha, esse caso é um ciúra, assim, assim, assado, blá, blá, blá. E a médica falou assim, o que que explica isso? Assim, o que que explica? Ele é tão pequeno, tem tudo isso e ainda tá bem, né? De certa forma. Aí ele falou assim... Olha, é como se fosse um carro velho, uma Brasília, que no meio da estrada, quando você começa a viagem, um carro dá problema e tem que parar, o carro no meio da viagem, daqui a pouco ele pega no tranco, você não sabe porquê, não sabe o problema que teve, nem como que ele pegou no tranco, mas ele segue a viagem. E eu achei muito engraçado ele falar isso, né? A minha internação foi agendada, e quando ela foi agendada, o hospital estava muito lotado. Quando eu cheguei, eu fiquei, assim, bem surpresa, porque eu internei do nada. Fui lá pra fazer uma consulta e internei. E aí, quando tava agendado pra eu ter o Lino, eu cheguei no hospital e não pude ficar, porque tava muito, 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 muito lotado. Todo mundo quis nascer em março, todos os menininhos do Rio de Janeiro. E aí, cheguei lá e ela falou, olha, tem que voltar pra casa. E aí, no dia seguinte eu fiquei de 9 da manhã às 18 horas lá, tentando ver pra eu conseguir ser internada. E a médica que me atendeu nessa questão da internação, ela era a pior médica. E assim, eu já conheci os médicos da outra vez que eu tinha internado. Inclusive, essa era a pior médica mesmo, a médica mais grossa, mais seca, mais fria. E era a única também que era assim ruim. Ela era tão insensível que ela falou assim, não tem vaga não, mas... a gente vai ver, conforme for, a gente te coloca no CISREG, no Sistema de Regulação de Vagas, pra te mandar pra um outro hospital pra você fazer o parto lá. E aí eu fiquei super nervosa, fiquei super tensa, tipo assim, eu me preparava pro pior. Mas, por exemplo, eu não conseguia imaginar, na minha preparação pro pior, que eu ia chegar no hospital com a internação agendada e que eu não ia conseguir internar por não ter vaga. Eu achava assim, não, eu vou entrar no hospital, pode ser que demore a semana inteira pra eu conseguir fazer o parto, mas eu não vou ter problema de ser internada, entendeu? E também eu me preparava pro pior, mas não conseguia imaginar que eu corria o risco, de repente, de ter meu filho em outro hospital. Tipo, isso pra mim era inconcebível, entendeu? Foram coisas que foram acontecendo, assim, pra me desestabilizar também, eu vejo. Mas sempre tentando lembrar, assim, não, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. E aí, quando foi na terça-feira, o meu agendamento tava marcado pra domingo. Passou domingo, segunda, na terça-feira de manhã, eu consegui internar. E na quarta-feira o Lino nasceu. Sendo que eu comecei o dia em jejum, na quarta-feira, por conta própria, eu não comi nada, porque os médicos iam decidir se ia ser cesárea ou se ia ser parto normal. Falei, se for cesárea, eu já tô em jejum. Só que acabou que a médica passou, falou que eles iam conversar, que provavelmente seria uma cesárea, porque o trabalho de parto demanda muito esforço pro bebê, entendeu? E ele já tinha baixa gordura, ele não tinha reserva de gordura, de energia pra se submeter a todo esse estresse. Então, seria mais seguro também fazer a cesárea. Nesse momento, eu não conseguia pensar mais no depois, no UTI, eu não conseguia pensar, eu não conseguia pensar que só conseguia, tipo assim, querer saber o agora, você cesárea, você parto induzido, você cesárea, você induzido. E aí a médica concordou que eu fizesse a dieta, que eu já ficasse sem comer. E aí daqui a pouco não, horas depois, as enfermeiras levaram as minhas comidas que estavam lá. Aí eu entendi, bom, vai ser a cesárea. Aí daqui a pouco, horas depois, passou a médica e falou assim, olha, vai ser a cesárea mesmo, só que tá sem vaga no berçário, né? Então a gente tá conversando com a pediatria, porque tem a sua vaga, mas não tem a vaga dele. Então, por isso que você ainda não foi fazer cesárea e tudo mais. Aí, beleza. Até então, eu não sabia se ia ser naquele dia. Foi passando horas, tipo... Quando foi 4h30 da tarde, chegou a enfermeira e falou, vamos lá? Tipo, a outra médica nem veio dizer assim, conseguimos a vaga no berçário. Já cheguei com a informação de tipo, vamos lá, é agora, né? Isso já era 4h30 da tarde. Caramba, tipo, meu Deus. E uma graça que eu tive também, que quando eu tava lá na mesa de cirurgia, ainda esperando, porque eu esperei bastante tempo até realmente começar tudo, o Lino mexia muito, 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 muito. E esse meu anjo da guarda me lembrou, sabe? Que eu não ia mais sentir ele mexendo na minha barriga. E aí, caramba, eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou mais sentir ele. Ai, meu Deus, meu coração.
E foi muito lindo, assim, porque ele mexia muito, de longe dava pra ver que ele mexia pra caraca. E eu consegui me lembrar disso e meio que me despedindo, sabe? E aí, enfim, foi feita a cesárea, eu só conseguia pensar naquele momento e eu esqueci que eu não ia poder estar mais com ele, sabe? Por conta de ser cesárea e ele ir pra UTI. A minha cabeça ficou tão naquela tensão, naquela angústia que... eu me lembro também, na véspera, quando eu internei, eu tava muito angustiada. Nossa, velho. Tipo, era o Getsemane, né? Na véspera, eu rezei e eu falava: Deus, eu tô muito angustiada porque eu não quero ficar longe do meu filho. Eu suporto tudo, mas eu não suporto ficar longe dele. E eu sei que vai acontecer o melhor, eu sei que Deus tem o melhor. Deus chegou até aqui. E Deus fez tudo do melhor, sabe? Eu sabia que aconteceu o melhor, mas eu não conseguia pensar na possibilidade de ficar longe. E aí eu rezei e Deus me deu um salmo que o título era Deus vê tudo. E Deus me dando esse conforto de que, tipo, ele sabia, ele conhecia, ele escutava. Eu dizia: eu não tô desconfiando, eu não tô nada, eu sei que vai acontecer o melhor. Mas é que eu não tô aguentando esse sentimento dentro de mim, né? E aí foi isso que aconteceu, essa providência de que eu ficava o tempo inteiro pensando: vai ser cesárea, vai ser normal, vai ser cesárea, vai ser normal, vai ser agora, não vai ser? E pensando sempre no depois, assim, no imediato, né? E aí lembrei que ele não ia mexer mais, consegui pensar nisso, me despedir dele na barriga. E aí o anestesista Marcos falou: nasceu. E o Felipe, ele ficou do lado de fora da sala e quando nascesse ele ia entrar, né? Aí ele falou: nasceu. E aí daqui a 1 segundo, 2 segundos, aquele chorinho bem fraquinho, mas era muito fraquinho, né? Meu esposo logo entrou, a pediatra ficou fazendo o procedimento nele. Ele teve que usar um respirador por 15 minutos, porque ele estava acostumado com muito pouco ar, muito pouco oxigênio. Então, eles meio que botaram esse respirador para ele meio que pegar no tranco, assim, sabe? E aí, depois eu fui ver a foto do telefone, levou 24 minutos desde todo o procedimento com ele até levarem ele pra mim. Eu já tava assim, tipo, meu Deus, parecia uma eternidade, tipo, nunca vai chegar, né? E aí ele veio todo sujinho, todo feinho, tadinho. Mas muito bem. Ele teve uma nota Apgar 9,9, que é a nota que eles dão pro bebê quando nasce, pra ver, assim, vários reflexos do bebê. Então foi algo muito bom. E assim, ele nasceu com 2,30 kg, com 44 centímetros. E foi muito lindo. E assim, Deus, ele foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que nas últimas horas que ele tava comigo, eu não fiquei pensando que a questão da UTI, sabe? Eu esqueci que ele iria ficar longe de mim. Só que ele nasceu com 2,30 kg, ele nasceu super bem, ele nasceu respirando por ele mesmo. E aí, ele pôde ficar comigo, sabe? E eu vejo tanto a misericórdia de Deus, porque ele ficou no mesmo leito que eu, assim, no bercinho, e foi demais, assim, ele era muito pequenininho. Ele era um mini filho muito fofo. E assim, quando você faz a cesárea, você fica cheio de fio, de cabo, é um saco aqueles cabos, entendeu? Aparelho de pressão, que daqui a pouco a pressão mede do nada, sozinho. E eu só voltei a comer, assim, 2h30 da manhã do outro dia chegou minha comida, porque depois da cesárea tem um tempo, né, que você tem pra poder comer. Enfim, fiquei mais de 24 horas sem comer, mas eu tava, assim, tão naquela tensão que eu nem passei mal, nem nada, assim, sabe? Aí, enfim, o Lino ficou comigo de quarta pra quinta, de quinta pra sexta, e foi Deus, porque quando chegou na sexta-feira, ele já tava perdendo muito peso, porque o bebê, ele desincha, então ele perde peso naturalmente. O leite que ele tomava, vinha um leite pra ele, o leite do banco de leite, e meu esposo tinha que dar num copinho, assim, pra ele, um bichinho pequenininho, assim, com um copinho. Meu Felipe ficou traumatizado. Então, assim, acabava desperdiçando muito, porque não conseguia mamar ainda direito, enfim, várias coisas, né? Então, chegou a pediatra na sexta-feira à tarde e falou assim: olha, o Lino, ele já tá com 1,865 e a gente leva o bebê pra UTI com 800, 1,8 kg, porque ele tá perdendo muito peso e lá ele vai ganhar peso melhor e tudo mais, né? E aí eu fiquei muito nervosa, foi uma sexta-feira assim horrível, foi a sexta-feira da paixão, né? Foi a minha Semana Santa, né? Encarnada. E aí eu fiquei arrasada, tipo... porque até então aí eu percebi que eu tinha me esquecido, que era óbvio que ele iria pra UTI, mas só que eu fiquei tão angustiada que eu
parei de me preparar pra esse momento, sabe? Eu abstraí, eu congelei. E aí eu fiquei muito arrasada. E quando foi, tipo, algumas horas depois, mesmo ele ainda estando com 860, eles falaram, não, vamos levar. E foi um dia, assim, horrível. Só que, assim, por misericórdia de Deus, depois que passou esses 2 dias, eu já tinha tirado todos os fios de eletrocardiograma, de pressão, de sonda, de acesso na mão. E, assim, a minha recuperação da cesárea foi, assim, eu passei pela cesárea sem perceber, sabe? Tipo assim, eu não fiquei com gases, eu não fiquei com dor. E eu não deixei de falar, não deixei de fazer nada, não. Tipo, parecia que nem que eu tava operada, sabe? Eu esqueci totalmente, assim, eu fiz a cesárea, mas eu passei batido, entendeu? Tive uma recuperação muito boa, meu útero voltou pro lugar bem rápido. Foi, assim, algo... Foi Deus, sabe? Foi o melhor de Deus. Passou esses 2 dias, eu já tava andando, já tava normal, já conseguia ter acesso a ele, sabe? E aí eu acho que eu vou gravar um outro vídeo só pra finalizar toda essa história e falar sobre a UTI e falar sobre a alta. E é isso, desculpa a emoção, não tem como não se emocionar, porque foram muitas batalhas. E finalmente ele nasceu e aí cai a ficha e você fala assim, meu Deus, e aí nasce um amor assim tão grande que você fala assim, tô presa por um amor incondicional, maravilhoso, é um bebê tão fofinho, maravilhoso, gostoso. É isso, se inscreve no canal se você não é inscrito, obrigada se você chegou até aqui, um beijo e até o último vídeo do meu diário de gravidez. Shalom!